Fala, professor! Fala, meu amigo Eduardo, tudo bem? Bom demais, maravilha! Que bom Show que de estamos bola. juntos, né? É, rapaz, bora lá. E bora lá, enquanto isso a gente recebe juntos aí, ó, Lídia, boa noite. Vamos. Isso, É vamos que chegando o, aí. é que o Birusca Teles, olha aí, você conhece o Birusca Pois Teles? é, rapaz, nós estamos privilegiados hoje. Que bom, né? Que bom, Eduardo. Muito feliz de estar aqui com você. Vai dando um tempinho aí para o pessoal chegar, né? Sim, vamos dar um tempo aí, pessoal, se aproximando. Isso. Você está aqui em Brasília? Tô em Brasília. Em Brasília, Por né? enquanto, deixa eu quietinho aqui, não quero movimentar agora não. Por enquanto, fica quietinho por aqui, né? Quietinho, quietinho, quietinho. A Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Fátima. Tem algumas pessoas que você deve conhecer, outras eu não conheço. É, Deixa o não. pessoal ir falando aí de onde que é também. É bom, né? Porque às vezes o pessoal vai falando de onde que é pra gente saber, né? Sim, Que o sim, WhatsApp tá tudo quanto é parte do Brasil hoje. com certeza. Cristina, grande mentora. Oh, É, rapaz, você tá. comentando, hein? Eduardo, você não tá fraco, não, Eduardo. Você tá prestigiado, hein? Meu pai fala, André, que o bom não é ser rei, é bom ser amigo do rei, André. É, Cristina, seja bem-vinda, boa noite. Porto Alegre aí, ó. É, Lídia de Porto Alegre. isso. Deve estar Chacon. bem fresquinho lá, viu? Chacon, meu amigo Chacon, Raimundo Chacon. Raimundo Chacon, seja bem-vindo. Raimundo, Cristina, a honra é nossa, Cristina, ter você aqui com a gente. Com certeza. A honra é nossa, porque ó, a Juliana também, seja bem-vinda, Juliana. Aí, você pediu, Eduardo, que a Fátima Lençóis fale o nosso. Paulista, olha que maravilha. É bacana, mas é bom de saber para onde a gente está andando, né? Lençóis Paulistas. Ó, Legal, né, Eduardo? Vamos dar mais um minutinho, né? O pessoal ir chegando, deixa eu. se ajeitando. Mais um minutinho, tá bom? Né? Uhum. Aí eu faço aqui a nossa. Dou o Você pontapé vai olhando, inicial aqui. você vai olhando esse tempo aí. Para deixar que eu fique com o tempo. E, aliás, vamos fazer o seguinte: vamos começar? Aí o pessoal vai chegando e a Uhum. live fica gravada. E aí o pessoal assiste o comecinho, né? Que Com, tenha, com certeza. que tenha perdido, né? Bom que a gente vai tendo mais tempo para explorar mais assuntos, mais Uhum. compartilhamentos. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Fátima, seja bem-vinda, Fátima Bortolotto. Nós estamos dando prosseguimento a essa série de programas, de lives que a gente tem chamado de UFC, ultrapassando fortemente a crise, né? E nós temos aí nos preparado para cruzar esse momento e para chegarmos mais adiante, quando acabar esse momento, a gente chegar fortalecido, chegar forte, né? Traçando metas, fazendo os nossos planos, colocando os nossos planos em ação. Na verdade, a gente traça os planos agora para eles já entrarem em ação lá. E dentro do prosseguimento do UFC, hoje eu estou aqui com o Eduardo. O Eduardo, não sei se ele está com algum probleminha lá de conexão. Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, boa noite. Yolanda, seja bem-vinda, boa noite. Raquel, seja bem-vinda, boa noite. Eduardo, você está aí comigo, Eduardo? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Eduardo aqui para chamá-lo de novo. Vou remover aqui. E aí, pessoal, eu vou chamar o Eduardo de novo aqui. Enquanto isso, a gente vai dando aí as boas noites aqui a todos, né? Vamos ver aqui o Eduardo de novo. Vamos chamar o Eduardo de novo. Estou adicionando o Eduardo novamente aqui. Aí, Voltei. Eduardo.
Acho que é Voltou. para fazer suspense só. Era um suspensezinho. Eduardo, eu fiz uma apresentação do UFC, para quem Uhum, não acompanha, e todo o programa está gravado, está no canal do YouTube, o uhum. UFC no canal do YouTube Andrei Klaus, dá para chegar pela bio do Instagram. Nós estamos trabalhando para atravessar esse momento de crise e já traçar os planos agora, para na hora que a gente tiver com a liberdade de se locomover, a gente já colocar tudo isso em ação. Então já está com tudo planejado, tudo traçado, mente alinhada para partir para ação. Então, pessoal, É. sem mais delongas, porque o papo é muito bom. Hum, Eu sou o André, eu trabalho com desenvolvimento humano, organizacional, uso estratégias de mentoria, de coaching, de física quântica, de neurociência, da espiritualidade, para a gente tratar desenvolvimento humano, das empresas. E hoje comigo está aqui um mineirinho que nem eu, mineiro, uhum. e gosta de um pãozinho de queijo, um cafezinho, Eduardo Teles. Eduardo, deixar contigo a sua apresentação e em seguida você já entra falando da consciência. Oh, bom, obrigado, André. É muita honra estar falando com você aqui. Deixa eu falar um pouquinho também. O André, nós nos conectamos, uma palestra que eu fiz num evento de um amigo, né, do Joãozinho, eu Evoluí. E o André, no final da palestra, foi lá me cumprimentar, falar do que eu tinha, né, falado lá na palestra e tudo. E a partir daquele momento houve uma conexão entre a gente, isso foi muito bom. Ele conversou um pouco com meu pai lá, descobriu que o pai do André conheceu o meu avô, o pai do meu pai. Então, toda essa energia do universo, essa interconectividade de tudo aí é maravilhoso. Bacana. Eu sou, como você disse, um mineiro, né? Pé rachado, como diz o pessoal do norte de Minas, morei lá por um tempo, sou de Governador Valadares, apaixonado por pessoas, né? A minha raiz vem de fazenda e tudo, meus pais, meu avô, mas me apaixonei por pessoas, isso já tem uns 10 anos, né? Então, e desse tempo para cá, só desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. E eu acho que nos conectou aqui, o que nos trouxe aqui foi essa curiosidade, né, que nós dois temos sobre o conhecimento humano, sobre o desenvolvimento. E uma coisa que me motiva muito, que me cutuca, como diz o mineiro, né, é essa parte de você todo dia estar se autoconhecendo, trazendo para você, para si, a consciência, que é o motivo da gente estar conversando aqui hoje. E consciência não é responsabilidade, esse é que é o nosso tema. Isso. Então, essa questão de você estar aprendendo todo dia, e já escutei nessa minha caminhada aí, de que eu quero me autoconhecer para lidar com o outro. E, para mim, né, isso dentro de mim se tornou uma grande mentira. Porque a maior ferramenta do autoconhecimento é para você lidar com você mesmo, né? Fala autoconhecimento, mas às vezes a gente não traz para a realidade. Então, assim, essa questão você citou, um dia você estava jogando ping-pong aí com os seus filhos, você citou o Tim Galloway, né? Que ele fala, né? No jogo interior do tênis. Isso. E ele fala isso, né? Dessa questão das vozezinhas que lá um tempo atrás, né, no Tom e Jerry, eram um anjinho e um diabinho que ficava do lado, e a gente estuda um pouquinho mais. Mas a questão da consciência e da autorresponsabilidade, tem partes da minha vida em que eu pensava que só ter consciência já estava bom. Só você trazer para você aquilo para o racional, entender o que estava acontecendo, já estava bom. E ao decorrer da vida, a gente vai entendendo que somente a consciência, sem a ação, ela não leva à responsabilidade. Então, e a responsabilidade é só quando você pega, age e resolve. Aí você se torna responsável. Então, acho que o nosso papo aqui hoje é falar um pouquinho disso. E aí os contrapontos do meu amigo aí. É assim, né, Eduardo? Primeiro eu quero deixar um convite para todos os nossos amigos e as nossas amigas que estão com a gente aqui, de interagirem com a gente. Então, isso aqui é um compartilhar, são vivências, e, por favor, escrevam as vivências de vocês sobre consciência, sobre autorresponsabilidade. Compartilhem, escrevam as vivências de vocês, porque isso é um compartilhar, né? É assim que a gente vai crescer juntos, né? Fazendo essa troca, né? E do que você falou, Eduardo, eu vejo assim, é a questão do intelecto, né? A gente tem uma educação
formal que nos leva a desenvolver bastante o intelecto, né? Todas as nossas escolas, todas as nossas formações, vamos desenvolver o intelecto da pessoa. São as disciplinas, os conteúdos. Mas pouco se fala nas escolas, ou praticamente quase nada nas escolas, se fala sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. E é isso que nós estamos trazendo, né? Que a consciência, a tomada de consciência, é uma coisa mais do intelecto, nesse primeiro momento. É como você falou, bom, grande parte da minha vida, eu fiquei pensando na consciência. Eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Seria legal se eu, por exemplo, abrisse um negócio, abrisse uma empresa, ou emagrecesse, enfim, o que for. Mas isso ainda está no intelecto, né? E aí, agora, como é que a gente sai do intelecto? Fala pra gente, o que você pensa sobre isso? Vamos lá. Tudo isso nos leva, a mim, levou muita reflexão, né? O como, né? Como que fazer? E agora? E o que eu faço com tudo isso, né? E isso foi uma grande história, muito tempo da minha vida. E você chega um tempo e fala, para onde que eu vou agora? Tudo que eu fiz até agora está errado, né? E aí você começa a se questionar. E o que eu fiz nesse momento, por exemplo, de transição, nessa parte da minha vida, por exemplo? Eu fui buscar ajuda. Primeiro, no autoconhecimento. Mas aí, essa questão do autoconhecimento tem muitas informações. Tem professores, tem gurus aí, tem mentores, tem isso, tem aquilo, aí você fica um pouco, né? Sim. Primeiramente, foi uma parte sistêmica que me ajudou, né? Legal. Uma pessoa que me ajudou nessa parte sistêmica. Depois, o coach, quando eu fiz a formação, né? Então, tudo isso foi se encaixando. E a grande chave, que você também gosta aí bastante, foi a neurociência. Entender como é que a mente funciona, como é que tudo isso que está aqui dentro se conecta com a nossa realidade, né? Então, quando você busca a informação, que você vai atrás, se você começa a entender como é que isso aqui se funciona, fica tudo mais claro, né? Então, essa minha busca que fez com que eu comece a entender, a me conhecer. Aí vem a questão de julgar menos, né? É impossível não julgar, mas o julgar menos, o entender por que a gente julga, buscar dentro da gente não a resposta no outro, e isso que foi me ajudando a melhorar, ou seja, a entender que tudo aquilo que eu fiz até aquele momento não estava errado. Eu podia pegar tudo aquilo como ferramenta e fazer diferente daqui para frente. Então foi isso que me ajudou nesse momento. Então, por isso, essa questão do tema aí, né? Disso aí, dessa parte, né, Eduardo? Eu acho bem interessante você, em outras palavras, quando você mencionou a neurociência, né? A gente estava tratando aqui, você estava tratando aí sobre a mente consciente, né? Na mente consciente, a gente, usando o nosso neocórtex, né? O córtex cerebral, o cérebro executivo, a gente tem consciência do que a gente acaba adquirindo consciência de que, poxa, eu estou acima do peso e não é legal para minha saúde. Eu estou com o colesterol elevado, não é legal para minha saúde. Eu estou acordando tarde e isso não é legal para minha vida. Enfim, tanta coisa, né? Eu estou num piloto automático e isso não é legal para a vida. Só que enquanto isso está no nível consciente, o que acontece? O consciente, ele se preocupa com 1 bilhão de informações por dia. Ele presta atenção em um monte de coisa. Então, ele não tem energia, ele não tem força para pegar esse teu querer e jogar para cima, jogar para frente. Então, você tem que dar um mergulho, internalizar essas ferramentas. Você falou, tudo que fez na vida continua válido. Eu agora preciso internalizar isso tudo para o meu subconsciente, para que agora sim, o subconsciente tenha toda a força para levar isso adiante. Usar tudo isso aí é um grande desafio. Porque são muitas verdades, né? Quando você fala do subconsciente aí, são muitas verdades que tem lá. E aí a gente começa a querer, com aquelas verdades, afirmar o que a gente está passando, né? Então, essa questão de, quando a gente falou do tema e tudo mais, e algumas pessoas me perguntaram esses dias, falaram, mas não faz sentido o que você está falando. Eu falei, mas é isso mesmo. A questão de não, né, de você saber,
mas não fazer, né? Tem uma frase interessante, ver se eu lembro, acho que é Lao Tse que chama, que é saber e não fazer ainda é não saber, né? Sim. Então, é essa questão que você traz, você tem, mas na hora de executar, vem lá as vozinhas, vem lá o inconsciente da gente, tudo aquilo que você construiu na sua vida aí, que você encheu suas caixinhas e fala, opa, peraí, não é assim, né? Toma cuidado. Então, esse desafio lá do jogo interior, que eu acho que é a grande chave e, ao mesmo tempo, barreira, né? E como que a gente lida com isso? Se conhecendo. Sempre vem para cá, sempre vem para nós, né? Para eu fazer, para o como que a gente fazer, o que que a gente vai buscar. Eu disse numa live com uma amiga, eu passei numa banca de revista uma vez e vi escrito numa revista assim, ser forte é pedir ajuda. Né? Há um tempo atrás, se alguém, um professor, um profissional, um executivo chegasse e falava, eu não sei fazer isso, quebra tudo, né? E hoje o mundo corporativo tem aí grandes coaches, grandes mentores, né? Trabalhando essas pessoas. Tem uma passagem do Jobs com o Bill Gates, que o Jobs diz para o Bill Gates assim, você tem que arranjar um coach. Aí o Gates fala com ele, mas para que eu quero um coach? Ele falou, para fazer para você as perguntas que você parou de fazer e não tem coragem de fazer, e ninguém tem coragem e ele vai fazer para você. Isso. Então, tem partes da vida da gente que a gente para de se questionar, né? E às vezes a gente se choca quando a vida ou alguém faz aquela pergunta que você fala, pô, peraí, para tudo, tá tudo errado. E não tá errado, é porque você nunca pensou daquela forma, né? Você esqueceu, tipo isso aí. Isso, como a Fátima colocou aí, né, a questão da empatia, né, de você até com isso ser melhor a cada dia, né? E você para ter empatia, na verdade, você não só para ter empatia, você para se transformar num indivíduo, a individuação, ela acontece a partir do contato com o próximo, né? Você se torna gente, você se torna pessoa a partir do momento que você começa a interagir com outras pessoas. É ali que você começa a tomar consciência da sua individualidade e praticar a sua empatia, praticar o seu autoconhecimento, o seu mergulho, para se tornar uma pessoa melhor. Então, é muito bacana esse despertar, né, que você mencionou, de que a gente não cresce sozinho, ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. O ser humano, além de ser um ser gregário, é um ser que compartilha emoções, compartilha sentimentos, compartilha aprendizados. E quanto a gente aprende na emoção, e a emoção está na ligação com o outro, com a outra pessoa, né? A partir daí, o que você tem para dizer para a gente desse como você fez essa transformação, a partir dessa análise que a gente comentou de neurociência? Ok. No princípio, Andrei, é muito difícil, porque você questiona, né? O que eu fui fazer? O que eu fui fazer é confrontar tudo isso, o que eu estava aprendendo com o que eu sabia, né? E como eu sou muito técnico, né? Quase um cartesiano, então você fala, cara, mas não é possível, eu fiz tudo isso. E o que eu fiz foi deixar esse novo entrar em mim. É deixar o novo me ajudar, entende? Nós falamos numa conversa nossa sobre a janela de Johari, aquela questão de você se abrir, né? Então, o que eu fiz foi abrir, ter coragem de falar com o outro o que eu sentia, de falar com o outro que eu não sabia, que eu tinha medo, né? Nós conversamos e eu falei para você, quando eu comecei a fazer as viagens que eu fazia, que eu faço há 10 anos, o medo meu era conversar com o dono de uma empresa, que eu achava que ele sabia mais do que eu. Então, essas crenças que me limitavam na época, né? Elas foram caindo. Por quê? Porque eu fui me abrindo, que eu fui começar a falar, começar a entender. Não tem ninguém, você falou, nós precisamos nos relacionar, não tem ninguém melhor do que o outro. A gente sempre aprende um com o outro. E a partir do momento, quanto mais, isso eu faço até hoje, quanto mais eu me abro, quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço, mais eu me curo, mais eu entendo o que está acontecendo.
e não tem nada de errado nisso. E isso para mim era muito errado. Uhum. Né? Era muito errado. Falei para você dos professores, né? Sim. Quando eu fiz faculdade, chegar perto de um professor para conversar com o professor, eu falava, meu Deus do céu, ele sabe muito mais que não sei o quê, como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu fiz com tudo isso que eu aprendi? Eu fui me abrindo, eu fui me colocando no lugar do outro, eu fui tentando entender como que o outro pensava, que é aquela pergunta que às vezes a gente fala quando a gente não entende o outro, fala, mas por que que ele pensa assim? A pergunta para mim hoje não é por que que ele pensa assim, é por que que eu penso assim. Exatamente. Né? Então, tudo isso, o que que eu fiz com tudo isso? Eu fui abrindo, deixando o novo, aquela velha história de você esvaziar para encher de novo. Né? E eu acredito que a gente faz isso todos os dias, a gente esvazia para encher de novo. Né? Então, é isso aí que aconteceu nesse momento aí de transformação. E legal, Eduardo, porque o que você está trazendo para a gente é soltar-se do ego, é liberar do ego. Né? Porque você, por exemplo, e o ego, quando a gente fala, não é coisa ruim, não é isso, mas é que o ego ele nos aprisiona, enquanto a gente acha que aquela verdade que a gente está em mente é a única verdade. E tem tantas verdades, né? Quantas pessoas, né, estão à nossa volta com verdades lindas e maravilhosas para a gente aprender com elas. Né? Então, o que você fez aí, de uma forma muito bonita, foi se libertar do ego. E na física quântica, na física quântica tem uma parte da mecânica quântica que ela fala do soltar. O que é o soltar? Que às vezes as pessoas não entendem, sabe? Quando você está no processo né? Você está no processo de traçar as metas, os planos de ação. Literalmente, você já pôs no papel, tomou a consciência, né? Começou, internalizou, começou a andar com as suas próprias pernas, começou a colocar no papel, tem a fé, aquela fé inabalável em você, no mergulho que você deu em você, no seu potencial, no seu talento, e solta. Fé em Deus e solta, porque se você segurar, se você tiver o apego, como é que o trem vai crescer? Como é que o trem vai subir para que lá em cima as coisas se arquitetem e se realizem aqui embaixo? E aconteçam aqui embaixo. Né? Deus está sempre com os melhores planos para nós. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Imagina se você não mudasse a tua maneira de pensar que os professores sabiam mais do que você. Que um dono de empresa sabia mais do que você. Como é que você ia estar hoje atuando numa empresa? Não é verdade? É um grande desafio. E essa questão da física quântica, essa questão do soltar, a primeira aula que eu tive de física quântica, uma palestra, na verdade, né, com o Hélio Couto, né, professor Hélio Couto. Isso. E a primeira coisa que ele falou foi esse negócio, ele pegou uma caneta e falou, gente, tem palestras que eu falo, que eu pego uma pessoa para pegar uma caneta e falo, solta a caneta, e fica lá, solta, ele falou, demora uns 15 segundos para as canetas começar a cair. Então, assim, igual, né, eu falo, gente, como eu faço questão de trabalhar pessoas, de fazer essas sessões com pessoas, desenvolver pessoas, e a pessoa fala, mas tudo que você passou, que isso, que aquilo, mas o que você quer? Eu falei, eu não quero nada. O que eu quero, para mim, é que as pessoas entendam um pouco que não precisa sofrer para transformar. E as grandes transformações que você vê em grandes pessoas, que a pessoa fala, mas eu perdi o pai, eu perdi a mãe, eu perdi o emprego, eu tive que ter um câncer, eu tive que ter isso para me transformar. A transformação é boa, pode ser que ela leve a você algumas dores, mas o que eu busco hoje? Apoiar, ajudar as pessoas para que as pessoas não passem porque eu passei, porque eu vi alguém passando, né? A partir da aceitação, a partir do momento que ele se aceita, aí isso começa a fluir, a melhorar, entendeu? E não lutar com ele mesmo para não melhorar, para não transformar, para não se abrir, vamos dizer assim. Legal, Eduardo. Vou passar para você aqui uma mensagem, um abraço do Gilberto Veloso, filho do Wagner, de Governador Valadares. Lembro de você. Filho do Wagner, sim. Rapaz, eu andei com o pai dele de moto, ó, pra você ver que ele me segue lá e tudo. Legal, um abraço para ele também. E legal. Aí ele seguindo, passando mensagem e tudo. Andava com o pai, ó.
Aí tem o filho, já deve ter filho, né? Bacana, Eduardo. Bom Não demais. aprofunda muito não, para você não revelar a idade. Vamos em frente aqui. Ah, tranquilo. Fiz 5-3 agora, sábado. Dia 5.3, 27, parabéns. bom Deus demais. abençoe. E vou Amém. aproveitar o embalo, então, do que você falou aí, das pessoas perguntando por que trabalhar isso. Vamos falar um pouquinho de propósito? Podemos falar de Hein? propósito. Vamos falar um Mas pouquinho de propósito? começa aí, professor, para mim, como diz o outro, dá o tom aí que a gente vai cantar junto. O Sim, tom, propósito é uma coisa boa. o tom você, na verdade, já deu, né? É. Porque eu vejo assim, ó, porque vamos fazer o link disso aqui. A gente falou Uhum. da consciência, né? Que a gente dá o mergulho, a gente se conhece, a gente usa as ferramentas de inteligência emocional para regular, né? Para se autorregular, aquele autocontrole. A gente vai trabalha mudança de hábitos, que você fez isso na sua vida, alguns hábitos com certeza você mudou, Bastante. né? Uhum. E aí vem a parte da responsabilidade, né? Que é o entrar em ação. Por isso o título, né? Que estava que algumas pessoas questionaram, mas que trem é Questionar esse? por que Consciência para trem é esse? responsabilidade, né? Uhum. Porque a responsabilidade, a autorresponsabilidade é assumir o trem e vamos andar com as próprias pernas. E tem que ser com as próprias pernas, né? Uhum. E aí, o que faz esse andar com as próprias pernas, se não o propósito? Né? O que dá força e impulsão para você andar? Né? Então, você pode compartilhar com a gente o que te deu essa impulsão para você, entendeu? Qual foi o propósito? Qual foi aquilo que bateu mais forte no teu coração para você? Não, peraí, eu vou chavear isso e vou caminhar. Eu acho que foi o muro que eu bati nele, entendeu? Vamos dizer do muro que eu bati nele. Que tudo que eu procurava fora não fechava. Eu procurava o defeito no outro, procurava o problema no outro, a culpa no outro. E eu nunca achava um jeito de que o outro era o culpado, né? Então eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. E o propósito começou não com esse autoconhecimento que eu tenho hoje. O propósito começou com uma consciência do meu peso. Tudo começou com o meu peso. Eu viajava, eu fazia muito workshop e tudo, eu comecei a ficar muito pesado, comia muito tudo. E aí um dia eu saí de Governador Valadares, vim aqui para Brasília e cheguei aqui, eu estava com 95 quilos e 300 gramas. Aí eu falei, cara, eu tenho que emagrecer. E aí veio uma vozinha do meu pai no meu ouvido falando assim, meu pai sempre falou comigo assim, comigo não, falava com todo mundo, como é que você engorda? Comendo. Para de comer, que emagrece. Isso é a teoria dele, né? E aí eu comecei a escutar isso e escutar das outras pessoas também. Para de comer à noite, para de fazer isso e tal, tal, tal. E aí, que tem isso a ver com o atual? Esse novo hábito, né? Essa nova forma de viver a vida foi me dando prazer. Opa, peraí, emagreci 2 quilos, emagreci 3 quilos, e vai diminuindo algumas coisas. No livro do Poder do Hábito, na primeira história, a pessoa fala isso. A primeira história dela é que ela parou de fumar. Agora, a consequência da mudança de hábito, que é a coisa que me motivou, que me deu essa força maior. Você para de fumar, você começa a praticar exercício, você começa a fazer isso. A pessoa que para e vai mudando os hábitos, né? Então, a consequência dos novos hábitos é que me deu a força. Eu queria emagrecer. Aí, quando eu emagreci, sei lá, 12 quilos, eu falei, cara, que coisa bacana e tudo, vamos continuar, tá tudo bem, tô comendo assim, tô achando dessa vez que tá melhorando. E eu fui emagrecendo. E cheguei a emagrecer 25 quilos. E aí, uma coisa legal é que a pessoa chega perto de mim e fala assim, mas você tá fazendo regime até hoje? Eu falei, não. Então, como é que você conseguiu manter? Eu falei, não, eu aprendi a comer. Então, as pessoas que fazem, na minha visão, regime, elas voltam a engordar. Então, o que me motivou? Os benefícios da mudança. Né? O benefício de parar de beber, o benefício de parar de comer carne gorda, coisa que mineiro adora, picanha, esse negócio, né? Então, assim, continuo comendo os torresmos do meu pai, né? As canjiquinhas da minha mãe, tudo. Então, assim, eu não parei com o que eu gostava, eu só diminuí, eu aprendi de novo. Então, o maior benefício que me moveu foi os benefícios dos novos hábitos. O benefício de dormir mais, o benefício de acordar cedo e não ficar cansado,
Então, o que me motivou foi os benefícios da mudança. E você vai olhando para os benefícios e aquilo vai te motivando, vai te motivando, vai te motivando. Fazer um workshop de 2 horas e não chegar no hotel. Quando eu estava com os 95, eu chegava no hotel, o corpo falava assim, ô gordo, pelo amor de Deus, deita e dorme. E eu levanto os pés, porque senão você vai me matar. As pernas inchavam e fazia isso. Você respira melhor, você dorme melhor. O seu intestino funciona melhor. Então, os benefícios de tudo isso que me moveu, foi isso que me fez trazer, me trouxe até aqui e está me movendo a continuar com essa vida de transformação aí. Legal, Eduardo. E aí, eu vou pegar um gancho aqui, que a Fátima escreveu assim, somos os únicos responsáveis pela nossa vida. É a responsabilização, é a autorresponsabilidade. E você saiu, você falou isso, você chegou a falar isso. Você saiu da vitimização. Sabe? Você saiu, parou de se colocar como vítima daquela situação. Poxa, eu sou tão azarado mesmo, eu nasci comilão. Poxa, eu como pra caramba e vou só engordando. Sim, mas cadê a tua ação com relação a isso? E aí, você mencionou um aspecto que é muito valioso para esse nosso compartilhamento, né? Com toda essa galera que está com a gente aqui. Que é a questão da mudança de um único hábito, que a gente chama do o hábito angular, sabe? Existe um hábito que a neurociência chama de hábito angular, que é aquele hábito que você mudando, você consegue disparar uma série de mudanças, que nem você mencionou, sabe? Você aprendi essa aí, essa eu não sabia, não. Mas foi o que você fez. Não, você não sabia o título, o nomezinho do trem lá. Inconscientemente. Porque foi o que você fez. Veja, você mudou um hábito, e esse um hábito que, na verdade, cada um de nós, por isso o autoconhecimento, por isso o automergulho, cada um de nós tem que descobrir. Não é 100%, né? Não tem que ser uma coisa 100% impositiva, não. Mas seria interessante a gente parar para uma reflexão assim: que hábito eu mudando na minha vida dispararia uma série de mudanças? Sabe? Pode ser um parar de fumar, como você mencionou. Pode ser deixar de acordar tarde. Que às vezes a pessoa acorda tão tarde que o dia já foi, não fez nada e não vai fazer nada. E eu queria que você explorasse assim, ó, te fazer um convite. Vamos lá. Você determinou essa mudança de hábito, partiu para essa mudança de hábitos e a partir daí você começou uma série de ações. Você começou uma série de ações para você chegar até onde você chegou, né? Para literalmente destravar a vida, sair daquele corpo que não te pertencia. Que eu morava dentro dele. E com um detalhe, né? Que a vida como um todo foi ganhando propulsão, né? Porque um aspecto da vida, ele vai energizando os outros aspectos. Então, com isso, você começou a se sentir melhor, começou a se sentir mais apto para o trabalho, começou a se entregar com mais prazer a esse trabalho, que é o da transformação, porque você viveu isso, né? E aí, será que você chegou o convite é isso, é uma reflexão rápida, é um rápido. Você chegou a elencar alguma atividade mais importante que você tinha que fazer no dia para que aquela transformação vingasse, acontecesse? Será que isso chegou a passar na tua cabeça, chegou a ser aplicado, mesmo que empiricamente? O que eu tinha que fazer de atividade no dia? É a mais importante do dia. Quando você se propôs a essa mudança. No início de tudo, era a caminhada, que eu não deixava de caminhar um dia. Agora, o que mudou, essa parte da caminhada, hoje eu caminho. Esses últimos 15 dias eu estava dando desculpa do frio, fiquei uns 10 dias sem caminhar, mas voltei segunda-feira a caminhar de novo, que faz falta para mim. Então, nesse momento aí, foi a caminhada. Agora, uma outra coisa, porque aquela repetição do hábito, parece que o hábito, a repetição leva ao hábito, mas quando o hábito você fica repetindo, parece que ele não tem sentido mais. É isso que eu senti. A caminhada, por exemplo, a minha noiva, ela me deu um livro do Poder da Manhã, que acorda às 5 horas da manhã, e na minha cabeça não entrava eu fazer exercício. Eu sempre caminhava à tarde. E não entrava na minha cabeça eu fazer exercício e não ficar cansado. Isso não batia. Entendo. E aí eu mudei a caminhada para amanhã. A disposição aumentou absurdamente. Né? E
acontecia uma coisa comigo que eu não sabia. Eu caminhava à tarde e às vezes não dormia. Eu ficava acelerado. Quando eu faço workshop à noite também acontece isso. Então, a pergunta aí, eu acho que é uma coisa que eu fazia constantemente, é a caminhada. E outra coisa, me incomodava muito quando eu não conseguia caminhar, quando a pessoa falava comigo assim, mas você pode comer isso, você come só aquilo, aquilo outro. Eu falei, caramba, como é que eu vou falar para ele que isso é bom? Agora, o que eu fazia sempre era a questão da caminhada, essa questão do hábito que você fazia todos os dias. Outra coisa que eu comecei a fazer mais, eu te falei isso na nossa conversa, que na faculdade eu comprei muito livro, mas eu só fui ler depois da faculdade, né? Que eu precisei mais. Nesse momento da transformação, a busca pela informação, eu não parei um minuto de lá para cá. Tudo o que acontecia comigo, eu buscava saber por que estava acontecendo aquilo, como que era, né? Por que eu estava reagindo daquele jeito, por que meu corpo estava reagindo. É como se meu corpo fosse um laboratório. Come mamão. Aí eu comia mamão, o meu organismo funcionava. Opa, isso funciona. Não faz isso, aquilo. Então, sim, o que eu fazia constantemente? Ver o que estava acontecendo, o que era bom, continuava. O que não era bom, a gente deixava para trás. Então, é isso que eu fui fazendo. Legal, Eduardo. Para essa questão de estudar, isso eu sempre fui muito curioso. Mas eu fiquei mais curioso depois desses momentos meus. Legal. Aqui, um ensinamento que a gente pode puxar para todos nós aqui, né, nesse compartilhamento que a gente está fazendo, o que você fez, Eduardo? Você, em termos de neurociência, né? A gente falando cientificamente, né? Em termos de neurociência, o que você fez foi dizer para o teu cérebro, dizer para a tua mente, você deu um comando do consciente para o inconsciente, o seguinte comando: qual é a tarefa prioritária do dia que eu não posso deixar de fazer e que vai me conduzir para eu atingir a meta, sabe? É aquela atividade que eu não posso deixar de fazer. E essa eu tenho que fazer todos os dias, ela tem que ser a primeira, ela tem que ser a número 1. E é por isso que teve um americano, ele publicou um livro chamado Comece Arrumando a Cama, alguma coisa assim, Comece Arrumando a Sua Cama. Dos marinhos, do pessoal lá da Marinha dos Estados Unidos. Né? Isso. Por que começar arrumando a cama? É isso aí que você trouxe como testemunho pra gente. Por que começar arrumando a cama? Exatamente por isso, porque você dá um comando para o teu subconsciente. Olha, já iniciamos o dia bem, com uma atividade extremamente importante, não o arrumar a cama, é o ensinamento, tá? Uma atividade extremamente importante, mas para ele era importante, porque se não arrumasse a cama, não, recebia lá as anotações e tal. Mas é isso. A sua atividade, o seu arrumar a cama era a caminhada. Sim. E a caminhada, ela te colocava, e isso é que a gente tem que entender em termos de neurociência, é que atividade coloca a gente em link com as próximas atividades. A Fátima escreveu reação em cadeia, exatamente isso. Que atividades eu vou fazer hoje, já pensando no dia de amanhã, para quê? Para que eu não perca a impulsão da realização. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realização. A gente falou da consciência, ela falou que ela não é responsabilidade. Aí eu falei realização, não. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da responsabilidade. Pronto. Como é que você mantém ela hoje? Porque eu tenho um ditado para mim que eu passo quando eu estou trabalhando com as pessoas e com as empresas, que é assim, ó. Chegar não é o mais difícil. Chegar a um ponto. Difícil é manter. A questão da responsabilidade, a palavra, e quando você fala autorresponsabilidade, você falar para o outro que ele é responsável ou responsável, é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas fulano de tal foi irresponsável, foi responsável. Então, o que eu faço, a questão para manter a minha responsabilidade? Vamos falar da responsabilidade do que eu me propus a fazer comigo, né? Do autoconhecimento, depois eu vou no profissional. A autorresponsabilidade é dizer para mim, o que eu fiz comigo é bom e eu quero que continue bom, né? Quando a pessoa me convida para beber, quando a pessoa me convida para comer, beleza, vamos tomar um copo de cerveja? Eu tomo um copo de cerveja com você. Mas na minha
autorresponsabilidade, eu sei que se eu beber mais hoje, eu não posso nem beber, que eu tomo um boa taça de vinho, eu fico tonto. Acho que porque eu emagreci demais, fica... Então, essa autorresponsabilidade com o que eu faço hoje, com o meu corpo, com a minha vida, isso, para mim, é mais tranquilo. Tranquilo no sentido de que eu sempre estar me policiando, sempre olhando para mim, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim. Agora, tem outras coisas de autorresponsabilidade. Por exemplo, eu sou top de iniciativa e mais ou menos de acabativa. Então, essa autorresponsabilidade na acabativa que eu tenho que ter hoje. Né? Vamos lá, esse aqui, perere, parará, se naquele momento que eu sair correndo, se alguém for comigo, vai bem. Se não for, eu tenho que arranjar alguém para ir me acelerando, me trabalhando. Isso é uma autorresponsabilidade que me leva à procrastinação, essas questões. Então, o que eu faço hoje? Procurar ferramentas. Igual eu procurei ferramentas para emagrecer, para me autoconhecer e tal, eu procuro ferramentas para me ajudar nesse ponto. O que eu faço hoje para manter? E o que tem de resultado nisso? Não parar. É não voltar a ser o parado de antes. Entendeu? O parado que não fazia exercício, não deixar os 12 graus me deixar na cama, debaixo do cobertor, que é mais... Então, essa autoconsciência me traz o resultado de quê, na minha visão? De não me deixar parar. Porque antes eu era muito parado, muito parado. Parado no sentido de, deixa, não sei o quê, a questão da procrastinação. E naquela palestra que você foi, não foi naquela não, foi uma outra. A minha mãe, ela chegou em casa, não foi naquela, foi numa outra, e eu estava falando de tempo, né? A gente estava falando do tempo de Cronos, de Kairos e tudo mais. E ela chegou em casa e falou comigo assim, meu filho, aquele negócio que você falou lá, aquelas palavras que o Joãozinho usou e tudo, eu não sou aquilo, não. Eu falei, o que é, mãe? E ela falou, é uma palavra e tudo. Eu fui procurar a palavra, achei a tal da procrastinação. E realmente ela não é, ela é muito ativa. Meu pai é muito criativo, minha mãe é muito ativa. Então, assim, aí vem o sistema, né? Que você pega dele, que eu pego dela, que eu pego dele. Então, assim, o que eu faço hoje é fazer tudo isso para que eu não pare, para que eu não volte a ter aquela questão de tá tudo bem, vai acontecer, se tiver tá bom. Então, esse conformismo do passado é que eu trabalho muito em mim hoje, porque senão eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Né? E isso vem de muito tempo, o querer ser melhor, o que me move também, voltando um pouquinho lá, é você trabalhar, chegar numa empresa e a pessoa falar, cara, aquele negócio que você falou comigo na semana passada fez um sentido, você precisa ver. Sim. Então, isso é resultado. Isso, para mim, me move. Isso faz com que eu caminhe mais, faça mais, haja mais. Né? Quando você está meio assim, você fala, lembra daquele cara que você falou isso, que ele falou isso para você. Então, assim, a questão dos resultados meus hoje, se eu olhar o Eduardo, eu estava fazendo esse exercício há uns 3 dias atrás, conversando com a pessoa no WhatsApp. Se o Eduardo de 5 anos atrás olhasse para o Eduardo de hoje, ele ia dar tanta risada, ia falar assim, mas é um bobão mesmo. Eu não faria um negócio desse nunca, que não sei o quê. Entendeu? Mas esse Eduardo de hoje, não é que ele venceu, ele aprendeu muito com aquele Eduardo lá. Isso. Ele é grato demais àquele Eduardo. Isso. Só tem que aquele Eduardo não faz parte da minha vida mais. Né? Então para a gente começar a ir para a parte final, não encerrar agora não, mas começar a ir para a parte final, eu tô de olho no relógio, para a gente não ser deletado aqui pelo Instagram, mas tô de olho. Vamos falar desse aprendizado, né? Porque assim, a gente adquire consciência, faz um mergulho, tem consciência. Você agora acabou de dizer, né, da consciência que você tem de que, por exemplo, e da autorresponsabilidade que você tem, que você precisa de pessoas estratégias para ter as pessoas para acabativa junto com você. Uhum. Legal. Mas isso veio de um aprendizado. Isso veio de algum copo que você pegou e ao invés de enxergá-lo meio vazio, olhou ele meio cheio. Ou seja, você ressignificou.
Você buscou um novo significado naquilo. Você não encarou como derrota. Isso é Uhum. extremamente importante na nossa vida para a gente destravar a vida. Às vezes a gente está pensando assim, mas nada dá certo para mim. Mas também minha família toda é assim. Nada deu certo para ninguém mesmo. Então tá tudo certo, porque né, a gente vai colhendo, a família como um todo vai colhendo. E aí por isso que eu não ando, não vou para frente. Na verdade, você vai para frente a partir do momento em que você fizer o trabalho que você fez, que é olhar para si mesmo e perguntar assim, peraí, o que eu aprendo com essa situação ruim? Qual é o aprendizado? Porque esse aprendizado que a gente chama de ressignificar é o que vai me impulsionar adiante, é o que vai me mover, né? Em que você consegue identificar quais foram as principais transformações, quais foram os principais ensinamentos que você buscou para ressignificar, o que você ressignificou de mais importante? Tem alguns nesse novo programa que eu estou, nos últimos 5 anos, programa que eu falo que eu estou nele, que eu trabalho nele, que me ajudou muito. A ressignificação é de fazer diferente o que eu não acreditava que poderia ser. É a questão do certo e do errado, da verdade e da mentira, o pode ou não pode, sempre só 2 formas de pensar. Né? Só existe 2, ou existe o certo ou existe o errado, ou existe o preto ou existe o branco. Não existe outra forma. Isso me destravou a vida. E quando eu falo isso para alguém, eu falo com a pessoa, não existe certo e errado. Mas fulano de tal fez tudo errado. Eu falei, errado para quem? Essa é a frase que me mudou a vida. Errado para quem? Para mim. Então, se é para você, é seu, não é dele. Aí, isso para muitas pessoas cai a ficha. Tem gente que trava. E eu era travado com certo e errado, com pode, não pode, mentira, verdade. Né? Então, isso foi a grande ruptura para eu começar a transformação, para eu pensar diferente. Não existe certo e errado. O errado está dentro de cada um que pensa. Todas as vezes você diz que o outro está errado, é o seu pensamento, é a sua opinião, e não do outro. Ninguém tem como viver a vida do outro, ninguém tem como ser o outro. Aí eu tenho certeza porque eu conheço fulano. Você conhece uma parte de fulano e outra parte do fulano. Então, esse aceitar o outro, essa questão, isso que fez o Eduardo dar um pulo assim absurdo. Isso aí fez. Legal, Eduardo. Tem um livro chamado A Verdade de Cada Um, né? E ele é exatamente isso, né? Ele trata de uma série de pontos que a gente está trabalhando aqui, mas esse ponto é fundamental, né? A verdade que cada um carrega consigo. Cada um de nós tem experiências de vida, tem vivências que a gente chama, que a gente não pode desconsiderar, não pode descartar, ou achar que, eu conheço mais do que o outro. Não conhece não, sabe por quê? Conhecimento está na internet hoje. Conhecimento do que você quiser, do que você quiser. Então, hoje, se você quer fazer a diferença na sua empresa, como colaborador, como chefe, como diretor, como presidente, se você quer fazer a diferença como mentor, como coach, se você quer fazer a diferença como professor, como o que você quiser, não é o conhecimento. É trabalhar, é aglutinar as vivências das pessoas que estão à sua volta. E aí você constrói uma equipe. E assim, você acaba energeticamente sendo eleito como líder daquela equipe. É energia. Você não pede para liderar. É energia. Porque você é um agregador. Quem é o líder? É um agregador. Então você passa a ser líder da sua vida, passa a ser líder da sua equipe, passa a ser líder e mais importante até, dono do seu poder mental. Porque agora, Eduardo, como você disse, não tem ninguém para dizer assim, tá certo ou tá errado. Não tem ninguém para dizer assim, faça ou não faça. Não, eu vou fazer porque isso vibra no meu peito. Né? Então, não tem aquela história de, Eduardo, não faz não. Não vai comer não, porque se você for comer pizza, é capaz de você engordar os 90 quilos de novo, os 80 quilos de novo. Então, não vai não. Não, porque hoje você tem o seu domínio, você sabe até onde vai, você tem um propósito que te motiva, você tem, mais do que isso, você mudou um hábito angular lá atrás
conscientemente, é você ordenando o subconsciente, você dizendo, é assim que será. Então não tem como dar errado. Sabe? Mas como você disse, a gente tratou aqui. Orar e vigiar o tempo todo. O tempo todo, por isso que a gente fala que consciência não é responsabilidade. Vamos fechar o título? Por isso que a gente fala que consciência não é Consciência não é responsabilidade. responsabilidade. É além, vai além. Vai além. É o toda hora eu estar cuidando de mim, da minha vida, é o tempo todo. Eduardo, vou deixar você falar aí uns minutinhos para se despedir, agradecer o pessoal. Estamos quase na hora, mas é sem pressa, tá? É sem pressa. Deixa eu só tá ver tranquilo. Aqui, deixa eu só ver aqui a Lídia botou certo e errado, depende da época, da cultura. Se nos faz feliz, a Fátima falou não é errado. A Graziela botou muito bom. É certo. Conhecer é bem mais do que acumular informações, o Wellington falou. E a Fátima falou aqui, a internet nos traz informações, mas o conhecimento nós que adquirimos. É a vivência, né? Claro. Sim. E a Dail botou, nós podemos fazer a diferença segundo o nosso movimento. Perfeito, né? E o Moacir tá batendo palma. Eu que bato palma para você, Moacir. Moacir Você tem os amigos lá da infância, lá da escola? Da escola. Ei, faz tempo, hein, Moacir? Ó, não fala não. Não fala o tempo, não. Não escreve aí, não. Não. Tá bom? Mas é bom, vou deixar, então, você fazer suas considerações finais aí, se despedir. Mas sempre Não, eu só tenho que agradecer sempre, né? Você disse muito bem, a questão do nosso convite foi mútuo, né? Eu convidei você, você me convidou, então essa nossa conexão. E eu digo isso para minha noiva, que a gente não namora, a gente se conecta. Então, a partir do momento que a gente começa a se conectar com as pessoas, identificar que as pessoas têm alguma coisa ali que soma, né? E o Flávio Augusto fala um negócio bacana, eu vou fazer download das pessoas. Então a gente vai fazendo, né? Eu faço do André, ele faz de mim, e a gente vai ter essa troca. Então esse momento aqui é muito rico, né? É gostoso você estar aqui falando. É um papo entre amigos e que tem algumas pessoas aqui à nossa volta se alimentando disso. Isso é legal demais da conta. Então eu agradeço você aí pelo convite. Vamos fazer outras aí, mais para frente, quem sabe, né? Vamos. Isso, agradecer a todos que estão aqui, tem amigos, tem familiares, tem muitas pessoas aqui com a gente. Então é só agradecer mesmo, né? E vamos, nesse momento, quanto mais a gente se doar, mais a gente vai poder ajudar o outro, né, a caminhar para a luz, a caminhar para esse momento. Então, eu estava falando essa semana que esse momento eu identifico 3 pessoas, né? O normal, a pessoa que acha que está tudo bem e vai voltar ao normal. Aquele resiliente, que espremeram ele vai voltar ao normal que ele era. E o antifrágil, né? Que diante de tudo isso ele vai voltar um super-homem. Então a gente pode escolher qual das 3 pessoas a gente quer ser. O normal, né? O resiliente ou o antifrágil. Então muito obrigado aí por tudo. Obrigado aí pelo convite, pelo momento. Pô, bacana, Eduardo. Eu que te agradeço. Convite mútuo, podia dar coisa boa, né? Com certeza. Mútuo, a energia mútua, inclusive a energia desse pessoal que está com a gente, né? Porque viu quanta coisa eles escreveram, participaram, essa energia, né? Que eles iniciaram aqui para nós. Fantástico. Só tenho que te agradecer. A gente está dentro de um programa Ultrapassando Fortemente a Crise, para a gente atravessar esse momento e para a gente se preparar para daqui a pouquinho já estar com nossos planos de ação em andamento. Esse programa acontece às segundas, quartas e sextas às 19h07. Na quarta, amanhã ele não acontecerá porque eu estarei dando aula, mas o meu pessoal já está ciente, já está sabendo. Mas na sexta-feira nós vamos voltar, porque na sexta-feira o UFC faz 2 meses, faz aniversário de 2 meses. E aí o presente é de todos nós que vamos trabalhar juntos. Eduardo, obrigado, gratidão a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Vou deixar um desafio final. Vai lá no postzinho dessa live, escreve qual o próximo assunto que você gostaria que o Eduardo e eu conversássemos. Maravilha! Assim que encerrar, porque senão perde... Desafio é bom, desafio é bom. Isso, assim que encerrar aqui, corre lá e escreve nos comentários do postzinho o assunto que você quer da próxima live. Gente, um grande abraço. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Um beijo no brilho da luz do olhar de cada um.